Ó, pessoal, na prática, deixem tudo isso de lado, tá? Vão estudar marketing para maximizar o valor na venda de vocês. E aí sim é que vocês vão ter um crescimento e com maior caixa a empresa vai crescer e vai atingir mais o seu propósito, tá? Como empresa e também cada membro da equipe, tu como fundador. Só conheço um jeito de ter sucesso na arquitetura, que é construindo uma marca, ou seja, um nome. E para o teu nome se destacar no mercado, ele precisa estar sustentado em 3 pilares: atração, técnica e lucro. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o teu foco, porque o cliente deseja e paga mais por uma arquitetura autoral. O fato é o seguinte: aquele que vende projeto briga por preço, aquele que vende assinatura escolhe o cliente com quem quer trabalhar. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura, o podcast onde você vai conhecer as estratégias para você se destacar no seu mercado. E o tema de hoje é como vender, o melhor jeito de vender a arquitetura, né? Qual é a melhor maneira de precificar e vender a arquitetura, na verdade? Então, vamos abordar. Eu fiz já uma live só sobre como precificar. Eu vou estar resgatando um pouco, brevemente, o conceito de o melhor jeito de precificar e também já vou abordar vários temas de como vender melhor um projeto de arquitetura. E hoje a live, eu acho que ela é bem prática, né? Eu acho que no momento que tu acabar essa live e no momento que tu se tiver alguma proposta, se tu tiver em momento de análise de alguma proposta, estiver negociando alguma coisa com algum cliente, tu já vai poder aplicar hoje mesmo todos os conceitos que eu vou estar abordando aqui. E, em primeiro lugar, tá? Vamos entender qual é o jeito tradicional, o jeito convencional de se precificar um projeto de arquitetura. Se tu for pesquisar, se tu for buscar informações sobre como precificar um projeto em órgãos como CAL, como aquele antigo CREA ou como qualquer tabelas do IAB, tu vai ver que existe várias maneiras, né? Tu pode usar tabelas para isso, tu pode alguns gestores para arquitetura, né? Eles aconselham muito forte a questão de tu entender os teus custos, de tu fazer um levantamento do custo do escritório, do quanto tá pagando de luz, quanto paga de internet, qual é o custo da tua mão de obra que tu já tem, do teu staff, né, da tua equipe, qual é vai embutir teu salário também, quanto que tu vai estar tirando mensalmente, e vai deixar ainda uma margem de uma pequena não, mas vai considerar ainda uma margem de lucro para o escritório, né, que vai ter que ficar na empresa. E tu vai fazendo todos esses montes de cálculos, tu vai chegar num valor que seria um valor mensal para manter o escritório, e daí tu vai dividir isso pelo número de dias úteis que tem em geral num mês, e tu vai chegar no valor de dia, e dividido isso pelo valor de horas que tu trabalha, que o escritório funciona, tu vai chegar no valor de hora do escritório. E depois pode ratear isso, né? Fazer um rateamento, fazer uma divisão proporcional para cada equipe. Tu vai descobrir o valor de hora que custa, o valor de hora para um estagiário, o valor de hora para um arquiteto colaborador teu, e um valor de hora e o teu valor de hora, tá? Esse é o jeito convencional. Se tu for fazer algum curso de gestão por aí, se tu for fazer um curso no Sebrae, geralmente eles vão indicar esse tipo de metodologia. Eu fiz um MBA em gestão empresarial na FGV e teve uma análise de custos, e mais ou menos eles ensinam de maneira muito profunda eles ensinam a gente calcular isso, né, de maneira muito precisa. Mas não é esse o jeito que eu acredito que seja o bom, tá? Então o jeito que eu uso para o meu negócio
e que eu fortemente aconselho vocês, e eu vou demonstrar, vou dizer milhões e milhões de vários exemplos comprovando, defendendo o meu lado, porque que é muito melhor esse meu jeito. É bem diferente, tá? Então ele é muito mais simples, muito mais direto. Basicamente é o seguinte, ao invés de tu ficar calculando quanto é que tu vai ter que... quanto custa cada coisinha, ficar levantando custos de cada item no teu escritório, simplesmente faça um levantamento geral, assim, não precisa ser tão profundo, né? Só para tu saber mais ou menos, ter uma base estimativa. Põe uma bela margem de gordura por cima, né? Porque quando a gente não faz um levantamento preciso, daí é muito aconselhável que tu ponha uma grande margem de gordura por cima, e aí isso tu anota no papel. Quanto que tu acha que com muita folga tu consegue sobreviver nesse mês, tá? E tu isola ele num papel e guarda, deixa de lado. Agora, quando tu tá em contato com algum cliente, aí sim que vem o mais importante, que é o seguinte, um cliente vai entrar em contato contigo, vai te mandar um WhatsApp, vai te ligar, vai mandar um e-mail pro teu escritório e vai perguntar quanto custa o teu projeto, e tu vai simplesmente dizer que, né, nunca responda quanto custa, tu simplesmente vai dizer que depende, né? Se tu acabou de conhecer alguém, tá numa social, tu tá num evento social, num coquetel, alguma coisa assim, e tu começa a entrar num assunto mais profissional e alguém pergunta, tá, mas quanto custa? Eu tenho um projeto que eu preciso fazer, eu tenho uma casa que eu preciso ampliar ela, aumentar ela, eu tenho uma casa na praia que eu tenho que reformar toda ela. Quanto custa o teu projeto? Sempre diga depende, tá? Por que isso? Primeiro tu vai ter que construir uma relação com o cliente, vai ter que fazer tu vai ter que fazer o teu cliente botar para fora. Vai ter que fazer o teu cliente, ele vai ter que ter o trabalho de te explicar tudo, isso é muito importante, e tu vai estar construindo uma relação com ele antes de dar o preço, tá? E daí, quando ele perguntar para ti, depende do que, tu vai dizer assim, depende do que tu precisa, tá? E aí sim, quando tu lança esse contra-ataque, ele vai dizer tudo o que ele precisa. Essa é uma etapa que vai demorar, tu vai tentar estender ao máximo possível, né? Tu vai fazer com que ele entre no maior número de detalhes possíveis para isso. E daí, com isso, tu vai estar levando o nível de consciência, vai estar elevando o nível de consciência dele, para que ele vai se dar conta que ele precisa de muitas coisas. Porque, em geral, um cliente, quando ele chega contigo, ele simplesmente tá pensando que ele precisa de pouca coisa. Ele só precisa de uma planta baixa, digamos assim. Ele só precisa de um desenho para um construtor fazer. E tu vai ter que quebrar essa crença do cliente. E essa crença do cliente tu vai quebrar usando essa técnica que eu vou estar te mostrando agora. Então, o cliente pergunta, quanto custa? Né, eu preciso fazer isso aqui, quanto custa? Quer dizer, depende. Depende do quê? Depende do que tu realmente precisa. Né? Então me dá mais detalhes. E daí ele vai encher de detalhes. E quanto mais detalhes ele for dando, tu vai querendo entrar mais ainda. E daí, conforme tu vai identificando pontos cegos do cliente, tu vai também ressaltando que, por exemplo, então a gente vai precisar de um projeto elétrico para isso. Ok, então projeto elétrico a gente vai precisar levantar os pontos elétricos, pontos de tomada, a gente vai ter que, sei lá, vai levantando uma série de coisas para o cliente, e o cliente começa a entender que vai ter que ter alguém pensando nos pontos, vai ter que ter alguém coordenando esse elétrico, e daí tu tá elevando o nível de consciência do cliente, que ele precisa na verdade de muitas coisas, muito mais do que ele imaginava, e aí sim é que tu vai estar mais pronto para dar um valor, para dar um preço para ele. Mas mesmo assim, não dá, tá? Segura a ansiedade. Por mais que o cliente queira muito saber quanto é que está custando, tu tem que dar uma enrolada, mas é uma enrolada estratégica, tá? Que na verdade essa enrolada
Basicamente tu tem que elevar o nível de consciência do teu cliente. E também, tu vai ter que primeiro tu vai ter que, na verdade, antes de tudo, tá? Antes de chegar o cliente nesse nível, o que tu deveria ter feito antes, né? Tu deveria ter uma bela estratégia de marketing, em que o marketing ele vai valorizar o teu nome, o teu produto, e ele também vai deixar a venda muito mais fácil. Então, supondo, independente se tu já tem um bom marketing ou não tem um bom marketing, se tu tem um bom marketing, tu tem uma tendência a vender projetos muito caros. Se tu não tem um bom marketing, vai ser difícil no meio da venda tu conseguir elevar a percepção de valor do teu serviço, tá? É possível, tu consegue elevar, mas não vai conseguir elevar tanto assim. Mas mesmo assim, tu vai conseguir fechar por algum valor, e depois disso tu vai também ter um olhar muito atento ao marketing, que a gente pode fazer isso numa outra live, a gente discute só sobre marketing, tá? Então, qual que é a diferença entre marketing e venda? A venda é aquele processo de fechamento, tá? Que é quando o cliente chega para ti e está perguntando qual é o valor, como é que funciona, vocês trabalham com isso, não trabalham com isso. E o marketing não é uma venda. O marketing é o que facilita a venda. É todo o processo que é feito antes do marketing, que ele é de maneira extremamente indireto. O marketing é antes da venda e é extremamente indireto, e ele deixa a venda muito fácil, tá? Então, seria isso o que tu vai fazer. Vamos lá. O cliente está perguntando para ti, quanto custa? Tu diz, depende. Ele diz, depende do quê? Daí tu vai dando, né, vai fazer com que ele, depende do que tu realmente precisa, vai fazendo com que ele desabafe. Aí tu vai estar construindo isso com ele, tu vai elevar o nível de consciência dele, do que ele precisa muito mais coisas, e tu vai, em algum momento, que é bem importante, tu vai sempre deixar de lado aquela questão do teu custo de hora, quanto custa a tua hora pro teu projeto, né? Que é aquilo que é o jeito tradicional, mas sim, tu vai tentar maximizar o valor de projeto que tu poderia dar pro teu cliente. Então, se tu sentiu que o teu cliente ele estaria pronto para pagar um valor, digamos que é muito mais alto do que aquele que tu geralmente está cobrando, ou do último projeto que tu cobrou, eu acho que tu deve sim estar experimentando chegar nesses valores que são mais altos, né? Eu tenho um costume, geralmente, eu sempre cobro um pouco mais caro cada projeto que eu fecho. E é como se fosse não é exatamente uma inflação, né? Mas é muito mais do que inflação. E é simplesmente uma construção de uma marca, de um novo patamar, né? A cada vez que eu fecho um novo projeto, eu quero sempre dar esse novo incremento, tá, para projetos, de valores. Então, qual que é o método convencional? O método convencional é baseado ou em custo de hora, e depois esse custo de hora ele também é associado a um custo de metragem, né? Porque a complexidade do projeto tem a ver geralmente tem a ver com a metragem quadrada. E daí os escritórios, depois de fazer esse monte de cálculos e ter feito alguns projetos anteriores, eles chegaram num valor de metro quadrado. Então o escritório tem um metro quadrado padrão com que eles trabalham. Isso é o padrão do mercado. Eu não trabalho com isso. Eu não trabalho com valor de metro quadrado. Então eu posso pegar um projeto. Um projeto pode ter um metro quadrado com valor completamente diferente de outro projeto. E o que é que estabelece isso? Eu tento, a cada projeto que eu consigo pegar, eu tento sempre maximizar o meu ganho com aquele projeto. Eu tento maximizar os honorários daquele projeto. E eu acho que é isso que tu deve fazer. E com certeza a única coisa que tu tem que ter em mente é o mínimo, tá? O mínimo que tu tem
O mínimo que tu vai ter para deixar a tua estrutura funcionando. Outra coisa, se tu conversou bastante com o cliente e tu sentiu que esse cliente ele é mais humilde e não tem muita grana para bancar todo aquele custo que tu acha bacana, aquele valor de projeto que tu acha que seria interessante para ti, tu vê que ele não tem esse dinheiro, daí tu vai ter que fazer uma proposta para ele de convencer ele a ele ficar com um projeto que tu vai ter que reduzir o teu escopo, tá? Tu não precisa dizer para ele que ele tá comprando um escopo reduzido. Tu vai dizer para ele o seguinte, que tu tá montando uma proposta que vai atender muito bem a necessidade dele, tá? Pelo perfil dele. Eu não sei se eu tô sendo claro, mas significa o seguinte, tentar deixar bem isso mais claro. Existem clientes que têm um nível de consciência alto sobre o que eles precisam, eles sabem o que precisam e eles têm dinheiro para pagar, seja quanto for, tá? Então esses são os melhores clientes, que tu vai cobrar bem mais caro e eles vão acertar contigo e eles têm uma forte confiança em ti. Agora, se tu tem um cliente que tem tudo isso, mas só falta o dinheiro, ele confia em ti, ele sabe que precisa de muita coisa, mas ele não tem dinheiro para pagar um valor tão alto, aí tu vai ter que dar uma pensada como é que tu pode entregar o que é o mais importante, o que é o mais essencial para ele, o que não pode faltar de jeito nenhum naquela entrega. Tu vai elaborar então um plano para ele que poderia ser, por exemplo, a etapa de anteprojeto pode ser um pouco mais expressa, mais rápida, né, com menos opções de mudanças. Tu pode fazer um executivo que tu vai simplesmente entrar em contato com o consultor dele e vai falar com ele exatamente o que ele está precisando e tentar enxugar o máximo possível de desenhos para que tu consiga desenvolver esse executivo mais rápido. Daqui a pouco, se para ti é muito custoso tu cuidar de uma aprovação de prefeitura, tu pode tentar deixar isso excluso e diz para ele que ele pode contratar qualquer outro profissional para fazer isso, e geralmente isso até é possível realmente, e ele vai pagar até mais barato e também ele não fica associando aquele valor inteiro aos teus honorários, fica mais fácil. Se for com interiores, daqui a pouco tu tenta minimizar a questão de desenho de mobiliário e tu tenta muito mais pegar mobiliários prontos, né? Então é muito diferente tu pegar e desenhar uma estante do que tu pegar e escolher uma estante pronta de uma loja, tá? E por aí vai. Aí sim tu vai pensar em como é que tu vai fazer com que o teu trabalho seja maximizado pelo ganho, tá? Então, por exemplo, tu tem que sempre chegar no teto que tu tá imaginando do teu cliente. Se tu tá imaginando que aquele teu cliente ele consegue chegar em 50 mil só, ele não vai conseguir passar de 50 mil, tu vai ver como é que eu vou conseguir fazer um projeto cobrando 50 mil e ter um grande lucro. Essa questão do grande lucro é o que eu acho que é o grande pulo do gato. Se a gente tentar simplesmente especificar um projeto, tentar precificar um projeto em que a gente não tem um lucro tão grande, a tendência é que depois a gente corre o risco de não ter lucro nenhum, porque vários acontecimentos né, surgem no meio de um projeto e é capaz de realmente... Os imprevistos acontecem o tempo inteiro, tá? Então tu tem um valor em mente que tu acha que seria bom para aquele projeto, sempre cobre bem mais que aquele, tá? Isso é uma margem de segurança muito indicada. Outra coisa, para vender um projeto de arquitetura, se tu simplesmente fizer isso que eu tô falando, tu vai estar muito mais customizando um serviço para cliente a cliente. Cada cliente vai ter um serviço muito mais customizado, uma proposta mais customizada, um escopo mais customizado, do que tu simplesmente estabelecer uma tabela no teu escritório de valor de hora e valor de metragem quadrada, tá? Vai ter momentos em que tu vai ver que um cliente quer um projeto muito simples
e muito fácil de fazer, mas tu construiu um belo marketing com ele tá muito confiante com o teu trabalho, ele tá muito empolgado com o teu trabalho, e ele virou teu fã da tua marca, e tu pode cobrar mais dele. E eu diria assim, então cobre mais dele, entendeu? Tente maximizar, entendeu? Por que isso? Porque tu tá saindo do modelo de commodity, que é commodity, seria tu tá cobrando ou por hora ou por metro quadrado, né? E tu tá indo para um valor agregado, que é o valor autoral. O valor autoral, não importa, pode ser uma peça pequena, pode ser algo pequeno, mas o que vale nisso é o teu traço, é o teu traço autoral dentro dessa proposta, tá? Isso é o que mais... eu acho que para mim o principal objetivo que a gente tem que ter na arquitetura é estar construindo a nossa identidade, a nossa marca, né? Que isso está muito vinculado à nossa arquitetura autoral. Os grandes nomes da arquitetura, eles são famosos porque eles conseguiram esse status de ter um trabalho autoral. Então, na verdade para tu conseguir maximizar, para tu conseguir ter esse traço autoral, essa característica, tu ser identificado como alguém que tem um trabalho autoral, tu vai ter que ter um trabalho antes de tudo isso, tá? Não é na hora da venda. Digamos, eu tô falando só é como se fosse uma analogia com futebol, né? Só tô falando do momento de como chutar pro gol, entendeu? Mas tem todo um trabalho antes que tem que ser feito antes de chutar pro gol, tá? Então é somente a etapa de finalização. E a maneira e a facilidade que tu vai ter para isso vai depender todo de um trabalho anterior que envolve estratégia, que envolve marketing e também está envolvendo gestão, né? Porque se tu também não tiver uma gestão, tu pode vender um trabalho que custa muito caro e com uma má gestão, daqui a pouco tu alugou uma sala cara, tu inventou de comprar um monte de máquinas, tu inventou de contratar um amigo, arquiteto e acertou com ele um salário alto pra caramba, entendeu? E daí tu começou a viajar na tua gestão, daí daqui a pouco tu viu o projeto nem acabou e tu já tá no prejuízo. Então isso é gestão. Marketing tu pode ter um trabalho maravilhoso, só que tu não tá conseguindo divulgar isso para as pessoas, e as pessoas não estão conseguindo perceber que o teu trabalho é tão bom assim. Só tu sabe que ele é bom, mas os outros não sabem que é bom. Então tá faltando marketing. E também existe um marketing, digamos, enganoso, que tu pode fazer um marketing tão bom que faz com que as pessoas pensem que o teu trabalho é muito melhor até do que realmente é, tá? Isso também pode acontecer. O problema do marketing enganoso é que tu só vende uma vez. Tu pode até vender, tu pode vender bem, mas ele só vai funcionar uma vez, né? Então, marketing é uma ferramenta imprescindível. E outra coisa que gestão de equipes também tem a ver com gestão. Então, eu tô falando, o tema da live aqui é só o fechamento, tá? É só o fechamento de uma venda. Outra coisa massa que a gente tem que estar sempre atento é de enfatizar a oportunidade para o cliente. Isso aí é um papel muito mais do marketing, tá? Que é feito isso antes. Mas se tu não conseguiu fazer um marketing a tempo, ou seja, antes dessa conversa, tu vai ter todo esse momento de entrevista, vamos chamar assim, de conversa com o cliente, que é o momento que ele está perguntando o preço e tu tá adiando esse momento de dar o preço, e tu tá fazendo essa conversa, tu vai estar enfatizando para ele a oportunidade que ele tem de estar tendo você como o profissional que vai estar ao lado dele. Daí tu vai citar exemplos de sucesso que tu já teve, tu vai estar citando exemplos que tu ouviu falar de problemas que alguém teve, que alguém não foi bem assessorado. Então tu vai estar mostrando contraste para ele. Se ele pega um profissional que não está bem
que não é bem qualificado, ele pode ter problemas. Se ele pega um profissional bem qualificado, ele vai ter uma garantia maior de sucesso. E ele começa a contrastar. E ele começa a pensar ele mesmo, né? Começa a concluir ele mesmo que não é que o barato pode ser caro. Ou seja, ele pode economizar 15 mil reais numa contratação e perder muito mais de 15 mil reais, tá? Então tu tem que demonstrar isso pro cliente de uma maneira indireta. Então é muito feio, né? Seria deselegante tu pegar e dizer que o teu trabalho é o melhor que existe, ou que o teu trabalho é melhor do que o do fulano. Isso é deselegante falar, mas... E outra coisa, vamos supor que ele chega pra ti, que às vezes acontece comigo, tá? Um cliente chega e diz pra mim, olha, eu gosto muito do teu trabalho, eu tô em dúvida realmente entre, eu não sei se eu te contrato ou contrato um concorrente, por exemplo. Ele diz o nome do concorrente, tá? Então é deselegante tu pegar e ficar diminuindo o concorrente. Pra quem ouve, né? Então é deselegante. Eu acho que a melhor maneira de fazer isso é tu não citar nada do concorrente, né? Não faz nem elogio e nem crítica, tá? Simplesmente tenta construir o máximo de valor possível, tenta mostrar todos os benefícios que tu acabou gerando para todos os clientes e principalmente o quão feliz ficaram os teus clientes até agora. Vamos ver. Porque na verdade o que cada um quer, né? Cada ser humano, no fim das contas, quer, o processo de consumo, na verdade, quer atingir uma certa felicidade, uma certa realização, né? Um certo prazer, tá? Então, a contratação de um arquiteto é em busca de uma felicidade, que é para ter aquela obra pronta, e tem um processo, que esse projeto é um processo que vai levar meses, e para conseguir fazer esse casamento, esse namoro, né, esse casamentinho, digamos assim, do profissional com o cliente ele vai precisar ter maior segurança. E essa segurança tu conquista fazendo com que ele consiga confiar em ti. Quanto mais tu conseguir construir essa relação de confiança com o teu cliente, mais tu vai conseguir cobrar caro. Por exemplo, alguém que vai comprar uma bolsa Louis Vuitton, essa pessoa, né, essa mulher, digamos assim, essa consumidora, ela tá muito confiante que essa bolsa ela vai atender as expectativas dela, que é vinculada a estilo, beleza, status, reconhecimento dentro do grupo dela, alguma coisa assim, tá? Então, ela já conseguiu se convencida dela, ela confia na marca para isso. E ela pode achar arriscado comprar uma bolsa que não seja original, porque ela acha que se alguém descobrir que aquela bolsa não for original, ela pode estar despencando todo esse status, esse reconhecimento que ela está fazendo. Então, por isso que as pessoas, a grande maioria das pessoas vão querer comprar a bolsa original, se elas têm dinheiro para isso, né? Ou então vão dar um jeito de comprar, se sacrificam de alguma maneira, vão pagar um valor gigantesco para ter aquela original e não vão comprar aquela genérica falsificada, que na verdade é exatamente a mesma coisa, porque ela não está tão confiante. Agora, se o vendedor da falsificada conseguir convencer conseguir ganhar a confiança dela, ela vai comprar aquela falsificada, tá? Então, o processo de vendas está muito baseado na confiança. Quanto mais tu conseguir construir essa confiança com o teu cliente, com o teu potencial cliente, maior é a tua chance de dar um valor muito acima da média do mercado. E tu dando um valor muito acima da média do mercado e o cliente sabendo que tu cobra acima da média do mercado, tu tá também construindo
uma imagem de um ser um profissional mais qualificado e ser mais elitizado, que eu acho que isso é uma estratégia bem interessante para ser usada com arquitetura. Não é obrigatória, mas eu acho bem interessante. Eu acho que, por exemplo, se alguém vai chegar no escritório do Isai, acho que já espera que ele cobre mais caro do que o escritório ali do lado, né, do escritório da esquina. Então eu acho que as pessoas querem algo que seja exclusivo, que seja... isso dá uma relação de pertencimento. Então, por exemplo, agora eu estou respirando um ar, né? O meu ar é igual ao ar, teoricamente, é praticamente igual ao ar que tu respiras. Então não tem muita... Ninguém fala do ar, né? Agora, alguma coisa, né? Um relógio, uma bolsa. Os caras conseguiram botar um valor nisso. E daí conseguiram fazer um clube. Agora, o dia que a Louis Vuitton original começa a valer, ou um carro, uma Ferrari também vai começar a valer um valor que qualquer pessoa pode comprar, ela vai perder a importância e vai perder o prazer que as pessoas vão ter de comprar. Então tudo que as pessoas queriam era que isso pudesse custar mais barato. Mas ao mesmo tempo, o dia que isso custar mais barato, elas vão perder o brilho por isso, não vão se interessar mais e não vai mais vender nada, né? Então, tô tentando trazer um aspecto até meio psicológico, que embora o cliente fique dizendo o tempo inteiro que ele quer que o projeto seja, que ele quer que tu cobre mais barato, na verdade, no inconsciente dele, ele vai ter maior segurança se tu cobrar mais caro. Então, tenta sempre cobrar o mais caro que tu conseguir. Qual que é o jeito errado de fazer? O Leonardo falou que é para cobrar caro, então eu vou lá e vou cobrar caro agora. Só que se tu cobrar caro de uma maneira seca, sem construir tudo isso antes, sem construir essa relação de confiança, não vai funcionar. Então, o cliente, ele, né, alguém chegou, uma marca desconhecida de bolsa, chegou agora e tá vendendo essa bolsa a um valor mega caro, entendeu? Todo mundo vai querer entender, tá, mas por que ela é cara, entendeu? Agora, quando tu começa a falar da origem, pô, essa bolsa aqui é costurada à mão, ela é feita com tecido especial super raro, que é um processo de fabricação que demora um tempo muito grande para ser feito. Ela tem uma edição limitada, então só são feitas, né, 92 bolsas dessa por ano. Só existe 92 por ano. Elas são numeradas. Então tu começa a botar uma série de características. A pessoa que está comprando essa peça, ela começa a se sentir pertencendo a um grupo seleto. E em algum momento ela tá achando interessante e inusitada aquela história, e ela tá vendo que tem uma oportunidade até de essa história ser muito bacana para ela contar para as outras pessoas, né, sobre essa história. Então, a bolsa dela é numerada, ela tá com a bolsa 53, entendeu? E só existe 92 por ano, né? Então sei lá, 2020/53. Então tu começa a contar, isso é uma narrativa, isso é um storytelling, isso na verdade tu vai construir isso no marketing. É muito difícil tu fazer um marketing no meio da venda, tá? Se tu vê que o cliente tá com tempo ele quer fazer um projeto contigo e ele diz que não quer iniciar agora, aí sim, aí tu pode fazer um marketing muito focado nele, tu vai plantando materiais. Então tu tenta não vai falar nada de preço, tu não vai dizer nem que tu é mais caro, nem mais barato que os outros. Tu simplesmente vai mandando teu material, tu vai dizendo todas as características que te deixam especiais, o que tu tem de diferenciação. E daí tu tá elevando o nível de consciência do teu cliente. O teu cliente tá ficando mais consciente de quão especial é o teu trabalho. E aí sim, ele vai estar muito feliz em vai pagando muito mais por isso. Deixa eu dar uma olhada se tem alguma pergunta aqui. É um assunto bem teórico, né? E
Deixa eu ver. Leonardo, você é fera, obrigado, inúmeras dicas. Deixa eu ler uma aqui. Muito obrigado pelo comentário. Ficou claro, sim. Vamos ver mais alguma coisa aqui. É que para mim aparece uma série de notificações aqui, ó. Como será o novo modelo de projeto para as edificações após a pandemia? O mundo mudou. Sim. Não seremos mais os mesmos. Qual o conceito que você entende de novo projeto para a população voltada a viver em... Acabou aqui o em... Voltará a viver em sociedade, mas sem tempo. Mas em algum tempo poderá ter limites. Tá, então como é que vai ser o momento pós-Covid? Ou o momento Covid e pós-Covid? As pessoas, elas vão estar... a arquitetura residencial ela vai estar sendo mais valorizada. Por quê? Porque as pessoas, elas estão tendo consciência, tá todo mundo em casa. As pessoas estão tendo muita consciência do quão impactante é a arquitetura nas suas vidas, né? Tá tendo mais consciência na arquitetura residencial na sua vida. E então a arquitetura residencial vai dar sim uma forte demanda. Ao mesmo tempo, nem todo mundo tem o mesmo poder aquisitivo que tinha antes. Então as pessoas vão estar mais exigentes, vão estar mais criteriosas para esse novo momento. E as pessoas estão começando, por exemplo, muita gente que está trabalhando em casa hoje está começando a achar boa essa ideia de trabalhar em casa. Tem algumas pessoas que vão querer trabalhar sempre em casa, tem algumas pessoas que vão tentar se dividir, trabalhar parte em casa, parte na empresa. Então, para isso, elas vão precisar adequar seus espaços para ter um home office extremamente eficiente. Então, esse home office precisa de um espaço de concentração, de silêncio, que seja ergonomicamente muito bom. E empresas também vão ter que se adaptar a isso. Talvez algumas vão ter espaços nessa nova tendência. Muita gente que não trabalhou nunca em casa, que agora teve que trabalhar em casa, vai começar a gostar da ideia e vai querer vai ficar mais em casa. As empresas vão ter mudanças que elas vão estar se adaptando. Talvez elas não precisem daquele monte de estações de trabalho, elas vão poder fazer rodízios e vai ter espaços talvez mais de reuniões e talvez menos de estações de trabalho fixa. A tecnologia tem um papel mega importante nisso. E então, cada vez que as inovações tecnológicas também vão sendo adequadas à arquitetura. Tinha um momento, anos atrás, quem tem mais idade vai lembrar, que os apartamentos sempre tinham uma coisa que é chamada web space. Web space, só quem é mais velho vai saber disso. Eram os apartamentos de um cantinho, as casas de um cantinho, que era para botar o computador da família. Então, web space significa era um cantinho que tu botava um computador e daí as pessoas acessavam a internet naquele computador. Hoje em dia, isso não existe, cada um tem a sua tecnologia, o seu celular, né? Hoje em dia está individualizado e tu acessa isso no sofá. Tem gente que está me vendo, né, no sofá da casa, tem gente que está, sei lá, tá trabalhando no computador, só ouvindo, tem gente que está na academia, só ouvindo no fone de ouvido, fazendo outras atividades. Então, o mundo não tem mais o lugar que tu acessa a internet. E daí agora, então, esse web space, ele era uma mesinha pequenininha que ficava num cantinho meio morto embaixo da escada. E era isso que era muito comum. Isso acontecia 10, 15 anos atrás, era bem típico na arquitetura ter esse espaço. Agora, esse pós-Covid, que foi extinto completamente um espaço de trabalho da maioria das residências, quem não trabalhava em casa não tinha esse espaço de trabalho, agora vai começar a ter essa demanda, entendeu? Que é um escritorinho, um espaço que pode trabalhar.
Então vai ter gente que tem filhos, que daí vai ter que ter um espaço que vai estar isolado do movimento, do barulho da criançada. A indústria também vai ter modificações pós-Covid. Algumas indústrias estão crescendo. Tem um barulho aqui. Se tá meio ruim, eu posso mudar de lugar, pessoal. Vocês só me avisam, tá? A indústria também vai ter modificações e quanto mais tu vai conhecer outro mercado, tu vai ter que, o que eu aconselho vocês é o seguinte, tá? Observem o tipo de cliente que vocês têm. Se vocês trabalham com um determinado segmento de cliente, começa a estreitar a relação e começa a identificar e pegar pistas deles de qual é as mudanças que eles vão estar fazendo. E toda mudança gera oportunidade. Toda mudança gera oportunidade também na arquitetura. Então as pessoas têm que... Tem gente que vai para uma sede menor, é uma oportunidade. Tem gente que vai para uma sede maior, é uma oportunidade. Tem gente que vai fazer uma sede completamente diferente, entendeu? Vai extinguir a sede, agora todo mundo vai ser remoto para sempre, sei lá, um caso mais radical. Daí as pessoas não vão... Vai perder quem faz o comercial, mas vai ganhar quem faz o residencial. Então, é isso que você tem que estar atento e analisar o movimento de mercado de vocês, tá? Agora, muitas coisas... perguntar se eu vou liberar a live hoje. Sim, vou deixar gravada. Muitas coisas, elas vão continuar existindo do mesmo jeito que era antes, sei lá, hospitais. Vão ter que... né, hospital sempre existiu e tem que continuar existindo, né? Então não vai mudar muito, né? Bloco cirúrgico, quem trabalha com um projeto de bloco cirúrgico, especializado nisso, vai continuar tudo igual, tá? Vamos ver. Cobrar mais com estratégia. É isso aí. A estratégia não é algo que eu consigo dividir com vocês em uma única live. A estratégia é uma construção de coisas. Quando a gente fala em estratégia, eu lembro muito do xadrez, tá? Então, não é eu explicar para vocês 2 movimentos que vai fazer vocês ganharem uma partida, tá? É a gente entender um todo. Então, por isso que tem essa série de lives que é estratégia e arquitetura. Digamos, a gente, depois de assistir várias delas, a gente vai começar a ter noção do nosso nível de abrangência que a gente deve estar atento. Deixa eu ver mais uma perguntinha. Como prender um cliente numa proposta? Isso, exatamente. Como prender um cliente é falando coisas que ele quer ouvir, tá? Então, ele não vai dizer o que ele quer ouvir. Olha, eu queria que você falasse isso pra mim. Tu vai ter que sacar isso dele. Tu vai ter que sacar que o ser humano gosta de segurança. Então, tu vai oferecer um serviço em que tu sente que ele quer mais segurança, né? Em que vai dar mais... Tu vai falar que do quão seguro foi todo o processo com os clientes passados. Tu começa a falar todos os sucessos que tu teve com os clientes passados. Seja lá, até mesmo se tu foi funcionário de um lugar e tu tá abrindo teu escritório novo agora, tu vai falar do sucesso que tu teve trabalhando para aquele escritório. E aí sim, tu vai conseguir teu primeiro cliente, porque ele viu que, nossa, tu teve um sucesso naquele primeiro escritório como funcionário, então eu acho que tu vai dar muito bem, vai dar certo tu fazendo esse projeto comigo, mesmo sabendo que tu nunca fez um projeto sozinho antes, tá? Então, tu ressaltando isso, tu pode falar, quanto mais indireto tu for, e tu vai falando a mesma coisa de maneiras diferentes. Esse é um processo muito bacana de tu estar construindo essa imagem, né? Você está construindo uma reputação com o cliente. É isso aí, pessoal. Essas foram as perguntas que eu vi até agora. E eu acho assim, deixa eu ver, eu até fiz uma cola aqui, deixa eu ver se faltou algum item para falar. Eu acho o seguinte, que faltou uma parte aqui bem importante, tá? Uma outra ideia bacana que tu pode usar para vender arquitetura é o seguinte: tu quebra por partes a tua venda. Tu sentiu que fazer um projeto inteiro que tu tá querendo fazer, esse projeto aí vai custar, vamos supor, 100 mil reais. E tu sentiu que o cliente não tá
não vai ser um passo meio... Tu não sentiu que ele tá bem confiante em ti, tu não tá sentindo que vai dar certo tu apresentar uma proposta para ele de 100 mil reais. Então, nesse caso, ele não tem nem consciência que ele precisa daquele projeto inteiro, tá? Ele não sabe ainda o que é um executivo, ele nunca fez nada disso antes, ele tá crente que ele só quer ter, ele só fala pra ti, eu só quero ter a imagem da coisa, entendeu? Eu só quero ver, eu só quero a foto, eu só quero a planta, entendeu? E daí tu vai lá, tu pode explicar pra ele que se tu só entregar a planta, mesmo assim, ele pode ter muita coisa que não vai aparecer naquela planta. Daí tu pode vender a planta um valor, e tu vende mais um conjunto de imagens outro valor, e daí tu já conseguiu fatiar. E depois o restante do projeto, tu diz que tu vai combinar com ele, para que seja negociado mais tarde. Então tu vai vender por partes, e depois que ele já fechou as partes iniciais contigo, fica muito mais fácil de ele fechar o restante depois, tá? Tem um barulho aqui que o pessoal tá... Exatamente hoje, eu tava esperando que o pessoal acabasse no jardim. Eles estão cortando as plantas aqui, fazendo... aparando as plantas, e agora estão aspirando, né? Estavam cortando as plantas e podando, né? A palavra certa, tá? Por isso que tem esse barulho agora. Eu pensei que eles tinham acabado, tava esperando eles acabarem para eu começar a live. Essas dicas servem para design de interiores? Totalmente. Serve para vender qualquer coisa, né? Tu vai vender um tratamento dentário, vai vender aparelho ortodontia para o cliente, né? Ele vai chegar, quanto custa o aparelho? Daí tu vai lá, antes de dizer quanto custa todo o tratamento, tu pode dizer para ele que primeiro tu vai ressaltar o sucesso que todos os teus clientes antigos já tiveram, tu vai ressaltar que clientes que não usaram, que fizeram um aparelho de qualquer jeito, sem o método correto, só intensificou o problema, tiveram problemas de mordida, não sei o que, daí teve que gastar muito mais depois para arrumar, entendeu? Então, o cliente que tentou economizar um pouquinho num serviço barato, teve um prejuízo maior. Isso que tu tem que, toda hora, tu tem que plantar isso na cabeça do cliente, e ele vai começar a te enxergar como um mentor, como alguém que alerta ele, como alguém que ajuda ele. Tu não tá falando que tu cobra caro, tu tá o tempo inteiro ajudando ele. E ele pode, a qualquer momento também, usar todo esse conhecimento para contratar outro profissional. Só que como foi tu que iniciou esse relacionamento com ele, o profissional que ele mais está confiando, que mais está falando as coisas, que tá alertando ele, que tá mostrando um mundo que ele não conhecia, porque é muito comum tu ter clientes que não sabem a fundo como funciona o mundo dos projetos, o mundo da prestação de serviço de arquitetura. Então tu tá alertando para ele e dando uma orientação, e ele tá sendo grato a isso, e por ser grato a ti, tu tá ganhando pontos com ele, pontos de confiança, e tu tá muito próximo, tu tá cada vez mais próximo de fazer um fechamento de uma venda, e quanto mais pontos tu conseguir, maior é o valor que tu vai conseguir também, vai conseguir vender esse teu serviço, tá? Vamos fazer uma analogia com qualquer produto que for lançado. Se o produto teve um forte marketing antes, na hora do lançamento, ou seja, na hora de tu fazer a proposta para o cliente, fazer essa oferta, ele mandar a proposta com o preço, digamos assim, e tudo que está incluso nela, isso é considerado uma oferta, né? É a proposta com preço dizendo tudo que está incluso e como vai funcionar. Se tu construiu uma bela imagem antes, tudo que tu construiu antes, que eu vou chamar isso de marketing, vai fazer com que isso facilite muito a tua venda, o teu fechamento. Agora, se tu não conseguiu construir esse marketing, mesmo tu quebrando em etapas, mesmo tu fazendo várias estratégias que eu citei aqui, talvez não seja suficiente para tu fazer um fechamento de uma venda, tá? Então, essa live ela tem que ser usada, todo esse conhecimento, junto também, né, associado ao conhecimento das outras lives, por favor, tá? Moral da história. Por mais que tu calcule, isso foi uma frase que eu aprendi com o meu professor de custos. Eu fiz um MBA e tinha uma cadeira só de gestão de custos, eles ensinavam a calcular custos de qualquer coisa. E
Na última aula, o professor disse o seguinte, me marcou muito isso. Ele disse, pessoal, na prática, deixem tudo isso de lado, tá? Vão estudar marketing para maximizar o valor na venda de vocês. E aí sim é que vocês vão ter um crescimento e vão poder usufruir de um maior caixa e com maior caixa a empresa vai crescer e vai atingir mais o seu propósito, tá? Como empresa, e também cada membro da equipe, tu como fundador, tu como os outros membros da equipe também vão estar cada vez mais satisfeitos, tá? Então o negócio é sempre maximizar o valor usando o marketing. E uma outra história também associado a isso, eu tenho uma amiga que trabalha com moda e ela conhece muito a indústria da moda, e ela me disse que a bolsa Louis Vuitton, ela é muito barata de ser feita, porque ela é apenas feita com lona, é uma lona impressa, é extremamente barata de ser feita, a mão de obra é barata, tudo, e eles conseguem vender a um valor muito caro essa bolsa. Então, basicamente, a Louis Vuitton, ela tem um marketing muito poderoso, eles investem muito em marketing, e esse marketing fez com que eles construíssem um nome forte, uma marca forte, eles têm um posicionamento muito bem definido no mercado, e faz com que eles consigam ter uma bolsa que é produzida tem um custo de produção ínfimo, insignificante praticamente, e conseguem vender aquele valor de bolsa a um valor gigantesco, tá? E é isso que a gente tem que fazer com a nossa arquitetura. Então, como a gente reduzir o custo, é um tema para uma outra live. Essa aqui, ela está muito mais de como a gente vai aumentar o nosso valor de venda, que é construindo essa relação de confiança com o cliente e construindo a oportunidade que o cliente tem de comprar algo de extremo valor. Porque o cliente, se tu conseguir fazer com que o cliente pense o seguinte, nossa, o tempo inteiro eu me deparo com vários produtos e serviços ao meu alcance, e que sorte que eu tive de conhecer esse profissional, que ele é tão bom, tá me ensinando tanta coisa, e que bom que tá surgindo esse profissional bem na hora que eu tô precisando de um serviço como esse, né? Se tu conseguir plantar isso no cliente, se o cliente conseguir ter essa percepção, aí sim tu tá pronto para fazer o fechamento e fazer a proposta para ele de valor, né? Que vai ser o valor mais alto que tu conseguiu e que tenha uma margem muito maior do que aquele valor de metro quadrado que tu ou que a média do mercado tá usando, e que também valor de hora, tá? E se tu conseguir fazer isso de uma maneira muito rápida, que não te sacrifica muito, né? Isso é o mais importante. E daí tu vai, por exemplo, vamos supor assim, tu vai fazer uma casa minimalista, que ela é praticamente todas as esquadrias iguais, e é tudo muito minimalista, e tem um brise na frente, que é um brise também uniforme, e vamos supor que tu consiga vender esse conceito minimalista por um valor que custa 10 vezes o valor do mercado, tá? Então tá todo mundo vendendo casa, sei lá quanto, a 35 mil, e tu vai lá e vende uma casa dessa, né, a 350 mil, tá? Então tu vendeu esse projeto da casa a 350, enquanto tem muita gente vendendo 35. E essa casa, ela só tem uma esquadria que repete, o brise é o mesmo detalhe do brise, que também tá repetindo o tempo inteiro. A fachada é super minimalista. Tu vai fazer, o executivo dela é muito simples, tu vai fazer um 3D dela é muito simples. Tu vai, sei lá, tá tudo muito fácil pra ti. E tu conseguiu vender a muito mais caro do que os outros que fazem aquelas casas que cada esquadria é de um jeito diferente, tem milhões de detalhes que tu tem que executar, vai ter que elaborar depois. Então é isso que eu tô tentando ressaltar para vocês, tá? Porque teoricamente, se alguém for basear em horas, essa casa minimalista, ela tem que ser mais barata do que uma casa cheia de coisas malucas, tá? Cheia de coisas diferentes, né? Vocês entenderam, tá? Então esse é o conceito. Se tu conseguir vender que a arquitetura extremamente minimalista, ela é sofisticada, ela pertence a poucos, tu diz, eu só atendo
4 clientes por ano, entendeu? Então, por isso que eu cobro 900 mil reais um projeto. Daí tu tem uma história, tem todo um storytelling, entendeu? Todo mundo tem fila de espera, sabe? Daí tu tem já, se alguém quer contratar, olha, eu posso fazer o projeto para ti, né, no terceiro semestre de 2021, tá? Daí sim eu posso fazer para ti. Então, tu começa a contar uma história e uma narrativa, uma estratégia que vai fazer com que as pessoas vão estar apostando, tá? É óbvio que para tu conseguir chegar nesse nível, tu vai ter que, não é bem simples, né? Tem mais coisas que a gente tem que fazer. E eu não tô nesse nível ainda. Mas seria bem interessante, né? Eu poderia estar usando. Posso dizer, ó, como eu tô em Londres, eu só posso fazer X projetos por ano. E os projetos têm que obedecer certos critérios para mim, senão não vale a pena fazer. Isso eu já faço, tá? Mas não cobro ainda projetos de uma casa a 900 mil reais. Ainda não. Vamos ver se tem mais algum comentário aqui. É possível fazer uma arquitetura de alto padrão em lotes relativamente pequenos? Sim. O tamanho do lote não é problema. O tamanho da arquitetura também não é problema, tá? O que é difícil de fazer alto padrão tu vai fazer num condomínio que não é alto padrão. Aí sim não é muito, é possível, mas improvável, tá? Porque o ser humano, ou a vida, digamos assim, funciona muito por comparação em ambiente. Iria destoar demais. Se o condomínio não é alto padrão, esse lote é barato. Então, por que alguém construiria uma casa de alto padrão num lote que é barato, entendeu? Então, geralmente, tu pode construir uma casa de alto padrão se esse lote for num bairro de alto padrão, tá? Ele pode ser bem pequeno, entendeu? Mas é junto às casas, as casas e os prédios mais legais da cidade, e lá, sim, tu vai construir essa tua arquitetura bacana, tá? De alto padrão. Aqui em Londres é o que a gente mais vê. Então, os bairros mais famosos aqui, mais sofisticados de Londres é Chelsea e South Kensington e Kensington, né? Então, Chelsea e Kensington, que é um ao lado do outro, são os bairros mais caros de Londres. E lá é onde as pessoas mais ricas de Londres também moram. E é muito comum tu ver casas bem pequenininhas, bem estreitas, e tu vê que as pessoas são super milionárias, né? Cheio dos carros mais caros que existem no mundo, estão estacionados ali na frente. Então aqui é comum tu comprar casas que já vêm com 2 Ferraris juntos, tá? Já vem de brinde na casa, vem 2 Ferraris, só pra vocês terem noção do tipo de casa eu tô falando. Só que essas casas não tem nada a ver com que a boa parte de vocês estão pensando, que aquelas casas americanas, né, que a gente vê na internet, aí vê na televisão aí, aquelas casas americanas que tem quadra de tênis, que tem super grandes em todos os sentidos, né, altas e largas. Não são essas casas assim. Elas são altas, mas estreitas. Então, se vocês clicarem em Chelsea, né, exatamente o nome daquele clube de futebol, ou Kensington, vocês vão ver como é que é o tipo de arquitetura deles. São umas casas branquinhas, todas brancas, e ali é mega caro. E a fachada, ali o pessoal, por ser meio mais ou menos histórico esse lugar, e tem uma preocupação de conservação, então tu nem pode mudar muito a fachada, é muito sutil o que tu pode fazer, mas internamente sim, tu pode fazer o que tu quiser, tá? Na verdade, para cobrar esse valor é tudo uma questão de construção de marca, exatamente isso. Cada detalhe de uma marca aumenta o valor aquisitivo, e essa marca tu constrói através de confiança, né? Então marca e confiança são coisas muito parecidas, tá? Então a gente pode estender isso para uma outra live só sobre construção de marca, tá? Que esse é um tema que eu adoro falar, e para mim, quando cair a ficha de vocês sobre isso, o jogo vai mudar, tá? Em primeiro lugar, você tem que cair a ficha, e daí vocês vão começar a executar. O resultado não vai vir na hora para outra, não se constrói uma marca do dia para noite, mas vai vir, tá? Isso eu garanto, isso eu ponho minha mão no fogo, que construção de marca é o ativo mais importante. Quanto antes tu começar, antes tu vai ganhar.